Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom e Deus é fiel. Abençoados, abençoadas, esse é o devocional para terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Nós estamos estudando o livro de 2 de Crônicas, capítulo 24, quando o rei Joás restaurou a casa de Deus. O rei Joás, juntamente com o sacerdote Joiada, eles restauraram a casa de Deus que estava destruída pela idolatria, pelos erros do homem. E nós falamos que tem que ser restaurado o templo de Deus, a casa de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Se você está acompanhando sempre, todos os dias, o devocional, se quiser ajudar a obra das células, aí está no final aí das notas como você pode fazer. Se você mora aqui em Austin, Texas, quer abrir as portas da sua casa para fazer uma célula, deixa a gente saber, entre em contato com a gente. Vamos abrindo a Bíblia no livro de 2 de Crônicas, capítulo 24, nós vamos continuar do versículo 16. Logo depois que terminou a restauração da casa do Senhor, que eles reconstruíram a casa de Deus e foi uma coisa gloriosa, poderosa, o sacerdote Joiada, que era o líder espiritual que estava à frente dessa reforma espiritual, ele morre. E o rei Joás, ele foi afetado com a morte do sacerdote Joiada, porque às vezes a pessoa está com a fé dela apoiada no pastor, no líder, na pessoa que está à frente. Aquela pessoa não está ali mais, e aí a pessoa cai e volta a praticar os mesmos erros de antes. Então, aqui em 2 de Crônicas, capítulo 24, versículo 16, diz assim: E Joiada morreu e foi sepultado com os reis. Uma honra que colide com o destino de Joás. Joiada era genro de Jeorão. Então, logo depois que morre o sacerdote Joiada, começa uma destruição. No versículo 17 diz que os príncipes de Judá vieram ao rei e começaram a falar, a trazer de volta o culto de Baal, o materialismo do culto de Baal, que haviam sido punidos, posteriormente destruídos. Eles trouxeram de volta os postes ídolos, postes de Aserá, e começaram a adorar esses deuses. E diz aqui no versículo 17 que o rei Joás os ouviu. Caramba, esse mesmo rei que escutou o sacerdote para restaurar a casa de Deus, agora ele escuta os príncipes de Judá para trazer de volta a idolatria. É o que acontece muitas vezes. A pessoa levanta a vida espiritual, está nas coisas de Deus, daqui a pouco ela volta para o pecado, ela volta para a mentira, para o materialismo, para o mundo, ela volta para o erro da onde ela tinha saído. Aí em versículo 18 diz que eles levantaram os postes de ídolos e começaram a adorar a Aserá. Aí diz aqui a palavra no versículo 29 que Deus lhes enviou profetas e esses profetas testemunharam contra eles. Alguns dos primeiros, como Semaías e Jeú, foram tratados, mas os últimos, por exemplo, Anani, Micaías e agora Zacarias, foram cada vez mais ignorados. Então, aqui diz a palavra de Deus no versículo 20, 2 de Crônicas 24, 20, que o Espírito de Deus veio sobre Zacarias. Ou seja, literalmente, o Espírito de Deus encheu Zacarias de unção e ele disse assim: o Senhor
o verá tudo e lhes dará a sua recompensa. Se vocês o abandonarem, ele também os abandonará. Olha só, ele foi literal, ele falou: vocês estão abandonando a Deus, Deus vai abandonar vocês. E porque Deus, ele tudo vê, ele tudo sabe. Aí aqui diz no versículo 24, 25, que eles se juntaram e entraram dentro do templo e pegaram Zacarias e o feriram gravemente, ali dentro do altar, dentro da casa de Deus em Miló. Ele foi gravemente ferido e morreu. Mataram, né? No livro de 2 de Reis, capítulo 12, 21, descreve o seu sepultamento, dizendo que foi com os seus pais na cidade de Davi. Aqui uma confirmação muito forte, que às vezes a pessoa se levanta com Deus e depois, por dar ouvidos a pessoas erradas, ela cai e acaba destruindo tudo que construiu. O próprio rei Joás destruiu tudo o que ele mesmo construiu, porque foi ele que mandou ferir e matar Zacarias, porque também ele não aceitou a palavra de Deus. Isso foi uma tragédia, uma das maiores tragédias na Bíblia, que até o mesmo Senhor Jesus menciona isso no Evangelho de Mateus, capítulo 23, 35. Ele fala do sangue de Abel e ele fala: e o sangue do profeta Zacarias, que foi morto entre o santuário e o altar. Meu Deus, meu Senhor, com temor e tremor que nós estudamos essa passagem do livro de 2 de Crônicas, capítulo 24. Mostra a história do rei Joás, que diz a Bíblia que primeiro ele fez o que era reto diante do Senhor e reconstruiu, restaurou a casa de Deus, o templo de Deus, destruiu a idolatria. Mas ele não destruiu os lugares altos. Então, quando morre o sacerdote Joiada, o líder espiritual, aquele que plantava o temor no povo, começam a vir os príncipes de Judá e colocam na cabeça do rei para restaurar os postes ídolos e a idolatria de Aserá. E então o próprio rei destruiu com as próprias mãos tudo o que ele havia construído. Eu tenho visto, meu Deus, durante todos esses anos, homens de Deus, pastores, pessoas, mulheres, homens de Deus, povo que construíram uma casa edificada na rocha, que construíram o templo de Deus nas suas casas, nos seus casamentos, nas suas famílias. E depois eles mesmos destruíram, se divorciando, acabaram com o casamento, acabaram com os filhos, acabaram com a igreja, acabaram com a obra de Deus. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Que o Senhor possa nos ajudar a sustentar, restaurar a casa do Senhor na nossa vida. E que nós não venhamos cair na maldade, na tentação desse mundo, para terminar destruindo com as próprias mãos tudo aquilo que nós construímos, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, visita os meus irmãos, aqueles que estão enfermos sejam curados, que aqueles que estão presos nas garras do diabo, do maligno, sejam livres. Abre as portas de um trabalho para aqueles que se encontram desempregados. Meu Deus, dá a resposta da imigração, dos documentos legais, aqueles que estão precisando, meu Deus, legalizar a sua situação aqui nos Estados Unidos. Meu Deus, dá a resposta desse caso de justiça, meu Deus, que parece estar difícil. Restaura os casamentos, as famílias, os filhos. Restaura a fé, as igrejas, os ministérios. Envia também o teu poder agora, lá na Ucrânia, na Rússia, para trazer paz, meu Deus, acabar com essa pandemia, com o sofrimento do teu povo, Senhor. Eu te agradeço por sempre ouvir a nossa oração
e falar profundamente, diretamente no nosso espírito e na nossa alma com a sua palavra. Meu irmão, unge a tua cabeça, as tuas mãos, os teus pés, consagra a tua vida a Deus. Tenha temor e temor no seu coração. Cuidado para você não destruir com as tuas próprias mãos tudo o que você está construindo na fé e no espírito. Permanece com a casa de Deus restaurada no teu coração. Restaura a casa de Deus dentro da sua casa, com o teu casamento com os teus filhos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz. Amanhã a gente volta, continuando o estudo da palavra do Senhor, da restauração.